pessoalzão de Montes Claros. Estamos sentindo para Goiânia agora, tá? Na verdade, BH, fazer uma conexão. E estamos indo para Anápolis, no Goiás. Uma turma lá para conhecer a turma da Araguaia. E aí a gente já tá na cidade de Anápolis aí, tá? Onde a gente participou de um seminário aí super legal realizado pela Araguaia Fertilizantes ali. E a gente foi convidado de estar prestigiando e participando desse evento ali e levando um pouquinho do nosso conhecimento aí, das nossas experiências em campo aí, tanto na cultura da abóbora quanto na cultura da melancia, né? Aí eu separei alguns trechos aí desse seminário, alguns assuntos importantes que a gente tratou que eu queria compartilhar com todo mundo que nos acompanha no canal, com todos os inscritos aí do nosso canal. Mas antes eu queria chamar rapidão meu parceiro Thiago Rosa para falar um pouquinho mais da Araguaia pra gente. Olá, me chamo Thiago Rosa e sou gerente geral das lojas Araguaia. No mercado desde 1978, fundada na cidade de Anápolis, Goiás, a Araguaia se consolidou como uma das maiores e mais respeitadas distribuidoras de fertilizantes, sementes de soja e produtos agropecuários do Centro-Oeste. Hoje, com mais de 112 mil clientes e 1.600 colaboradores, estamos presentes em 8 estados. Atualmente, contamos com 45 lojas, que fornecem mais de 3 mil produtos e infraestrutura completa para atender nossos clientes, com comodidade, rapidez e segurança. Também possuímos 5 unidades fabris de fertilizantes, amplas, funcionais, com elevada capacidade produtiva, dotadas de equipamentos precisos e processos de produção totalmente controlados. Além disso, dispomos de uma unidade de beneficiamento de sementes de soja, uma fábrica de nutrição animal. Fornecemos aos nossos clientes programas que visam altas produtividades para que o agricultor possa produzir com mais segurança, eficiência e rentabilidade. Para isso, dispomos de assistência técnica personalizada em campo, que acompanham de perto as culturas. Para a execução de todos esses processos, contamos com uma equipe de agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros de produção e químicos que garantem a qualidade de nossos produtos e serviços. Tratamento de semente, é uma boa pergunta também. Vamos lá. Tem alguns produtores, especialmente na região sul do país, que o pessoal usa fazer tratamento. Eu até já vi fazendo tratamento com cada trem esquisito também, mas vi fazendo tratamento com a Actara. Agora, eu vou falar do meu ponto de vista, não faz sentido. Ela já vem tratada ali, tá bem que tudo bem que o tratamento ele é um tratamento fraco, mas eu só recomendo o tratamento de semente ali em áreas que você vai ter problema. Normalmente o pessoal lá faz depois que planta. Tem uns mas aí não é um tratamento de semente. Se for depois que plantou... Eu falo assim, tem uns que plantam normalmente, outros já gostam de colocar um... Tem gente que põe em mida, em evidência, né? Aham. Põe demais. E aí... Chomexan. Aí o que acontece? Vamos supor que depois de 5 dias você plantou, começou a germinar, às vezes dá problema. Aí eles entram com... Como é que é o nome do outro lá? Actara. Não, tem o outro lá, tem a Actara, mas... Durivo. Isso. Durivo funciona bem. Faz muito tomate. Muda de tomate. O pessoal faz do roteiro. Vamos lá, mas aí vamos contextualizar aí. Não é um tratamento de semente mais, né, turma? Vamos conver. Uma vez que a gente já plantou, tecnicamente não dá pra gente falar que aquilo é um tratamento de semente, aquilo é um manejo. Isso. E aí eu concordo. Inclusive, nos meus programas que eu disponibilizo para a turma, um desses tratamentos ali, 5 dias após a emergência, eu gosto muito de usar o Actara. Se tem problema com lagarta rosca, você falou a opção aí, que é o que vai resolver o problema. Durivo. Aí, é o seguinte, você está trabalhando em uma área que você já tem incidência, você vai fazer uma aplicação de um Durivo ali também, sem precisar, não é um produto barato. Já o Actara também não é barato, mas eu gosto de fazer o Actara ali. A região nossa lá dá um besourinho preto. O pessoal da Singenta tinha ligado pra mim, cara, eles tinham, até falei com o Miquel, né? Pra gente gravar na semana que vem, eles estão tendo um problema danado. Aí tá tendo um movimento agora pra exclusão de algumas moléculas ali. A do Actara. Tá. Um cliente de abóbora que ele faz esse tratamento com a Actara. Ele faz esse tratamento de semente usando o Actara.
Ele deixa a semente ali um tempo na solução e planta. É uma opção e funciona, tá? É uma opção que eu acho bacana de se fazer sim. Agora, para quem tem, por exemplo, um sistema de gotejamento, a irrigação localizada, eu prefiro fazer ela no gotejamento ali. Operacionalmente é mais fácil de se fazer. Agora, essa técnica de você fazer o tratamento ali, o produtor também pode usar essa técnica de embebedação, né? Que é a que a gente fala ali para acelerar o processo de germinação. Deixa de molho de fruta. Isso, e funciona, tá? Não precisa achar que não funciona não, porque funciona sim. Só que você aumenta muito a sua mão de obra ali. Aquele tratamento ali que vinha na semente ali, você já perde ele, né? Que ele acaba... É isso que eu ia perguntar, se nesse momento você perderia. Você perde ele. Feito, né? Exatamente, você perde aquele tratamento de fábrica. Embora seja um tratamento, em tese, mais fraco. Mas se você já quer usar essa técnica de embebedação para acelerar a sua germinação, é uma técnica que ela funciona. Inclusive, eu li uma dissertação de um trabalho espanhol, cara, que lá é onde o pessoal usa mais essa técnica, que as melhores eficiências são com 48 horas de embebedação. Normalmente o pessoal faz isso também quando você tem problema com germinação, às vezes o bicho vai lá e come, né? Pra você poder fazer o replantio, né? Isso. Exatamente. É uma estratégia que você tem para você poder acelerar o seu replantio e não ter uma diferença tão grande entre plantas. Eles usam a 21, que o ciclo dela é mais rápido. Exatamente, uma outra opção que você tem também. Inclusive, essa é uma das que eu recomendo no material do mapa lá. O que eu gosto de fazer é trabalhar com a Top Gun. Porque a Top Gun, você tem um ciclo mais curto ali. Lavoura que você vai trabalhar, por exemplo, com a Manchester, isso sim é uma boa estratégia para você manter a operação, a padronização da sua lavoura, se você está trabalhando com o plantio direto por semente. É uma das estratégias que você tem. Ou você faz 10% de muda para você ter as mudas para replantar, ou você usa variedades de ciclo mais curto. A melhor casadinha que eu achei até hoje é justamente da Manchester com a Top Gun. A boa e velha Top Gunzinha, antiguinha. Porque ela já sai mais vigorosa do que a 21, inclusive. O pessoal usa Liverpool também. Mas aí não faz sentido. A Liverpool, o pessoal fala de redução de ciclo de Liverpool e de Manchester, ela dá diferença de 2 dias, cara. 2, 3 dias. A Liverpool é muito parecida com a Manchester. Tá? A 21 ela é de quem? Da BASF. Da BASF. E é uma ótima variedade. Eu costumo falar, isso aqui é um recado que eu queria deixar para todo mundo, tá, turma? Que isso aqui é legal vocês falar com os produtores, cara. Tem que pôr na cabeça do produtor. A gente fica produtor, eu enquanto produtor posso falar isso, a gente fica sempre buscando as melhores variedades, buscando genética cada vez melhores para transferir a responsabilidade. Era aquilo que a gente começou a falar lá no início da conversa. Essas variedades, elas são excelentes variedades e tá cheias de boas variedades no mercado, sabe, Miquel? Mas mais importante do que a variedade, cara, é o manejo que você vai dar. Não faz muito sentido você estar tão preocupado com a variedade que eu vou plantar se você vai fazer um manejo meia boca na sua lavoura. Você tá entendendo? Então é bem por aí. O pessoal, é muito comum em todas as culturas isso aí, tá? Em todas as culturas, os caras querem sempre o tomate que é o mais produtivo. E normalmente, burro anda, burro come. Aquilo que é mais produtivo é aquilo que mais necessita de cuidado. Exatamente. E aí você entende que a turma inverte as coisas. A turma inverte mesmo. Não, essa aqui é a que dá mais. O cara só olha o tanto que ela dá por hectare. Aí vê um cara no YouTube falando assim, ó. 70 toneladas por hectare com a melancia tal. É essa que é a boa. Nunca que ela vai tirar uma lavoura dessa. Porque o segredo está no manejo. 80% da performance de uma lavoura de melancia, isso aí eu falo com a turma da Syngenta, da base, falando enquanto produtor, tá? Não estou falando enquanto técnico, nada disso. 80% de uma lavoura tá no manejo e condução da lavoura. Você pode pegar qualquer uma dessas variedades mais antigas aí, ó, Top Gun, vamos pegar Colt, pega umas variedades antigas aí, que tem variedade muito boa aí, cara. Tem uma própria Caristan, só que a Caristan é um ciclo mais longo um pouco, né? Mas o segredo tá aí no manejo. Antiga e uma boa variedade, cara. É que ela que domina. Aí. É o que eu tô falando. É uma boa variedade antiga. A Red Heaven tem pelo menos aí uns 10, 15 anos que ela tá no mercado sendo comercializada.
lá no Mato Grosso ainda é crescendo. Bom, vamos pensar pra gente ver também a própria Manchester. A Manchester já é uma variedade antiga. Ao mesmo tempo, Elas são parecidas. elas são bem parecidas. Bem parecidas. Ano passado. Tudo. De tudo. E assim, Critério e desenvolvimento de mercado, inclusive assim, é importante a gente falar isso também. Elas são muito parecidas. A gente tem essa... Como que eu vou falar, cara? Essa liderança aí da Manchester, tantos anos no mercado, porque os caras conseguiram entrar de uma forma tão forte no mercado com pós-colheita dela, que até para entrar uma outra variedade hoje é muito difícil. Que é o que aconteceu também com a própria abóbora Takayama. Alguém acha que eu tô errado nessa consideração? Vocês estão aí, vocês vendem Youngstar também, né? Top Seed. Ah, só a Super Seed. Ah, mas vocês devem ter visto só, você chegou para vender Aí, então. Na região não, cara, eu vou falar, essa aí eu vou extrapolar para falar Brasil, cara. Mais de 30 anos que ela lidera. Você acha que é à toa? Que é uma variedade que ela não é boa, por exemplo? 30 anos liderando o mercado nacional. E aí você entra nesse embate também aí da própria questão cultural. Hoje você vai ter alguns produtores que o cara não quer nem saber, só planta Manchester. Não quero saber não, eu planto é Manchester. Não quero saber. Tá certinho. É desse jeito. Mas assim, isso não acontece por acaso, né? Não por acaso Manchester é líder nacional. Não é por acaso. A gente não pode desmerecer também, não. As coisas não acontecem por acaso, não. E é bom vender Coca-Cola. É bom vender Coca. Vender Coca é só tirar pedido. Parece que trabalhou com pré-emergente, a área que trabalhou no Mauch, é absurdo a diferença da melancia que foi trabalhada no Mauch. Inclusive a germinação. O Mauch, uma outra coisa que é interessante falar aqui, ele acelera o desenvolvimento, inclusive da planta na semente, a germinação. Faz sentido, né? Que ele mantém a temperatura e fica mais quentinho ali. E mantém a temperatura, que essa variação térmica atrapalha demais a germinação. Principalmente na melancia. Na abóbora você não vai ver tanto essa diferença. Aproveitando essa pegada aí de residual, assim, não tem nada a ver com pré-emergente, mas nós da região de Uruana ali, não só da região de Uruana, acho que de toda a região, o pessoal tem uma dificuldade muito grande na hora de você arrendar uma terra. O produtor, às vezes, o dono da terra, o dono da fazenda, mente pro produtor que não fez herbicida de pastagem, fez tem uns 5 anos, aí lá tem residual de picloram. Nossa, picloram fica na O cara planta melancia, aí dá pau, hein? Dá pau. Nossa. Picloram, você vai ter um outro também que dá pau demais, cara. Antrazina. Antrazina, o cara passou na antrazina ali, 2,4-D, você não precisa achar que não. Pelo 2,4-D, cara, eles falam que dá um intervalo de 10 dias ali, né? Mas o 2,4-D, pelo menos uns 30 dias. A antrazina, eu não planto em área que plantou com antrazina com menos de 6 meses. E o picloram é 3 anos. Não, picloram. Parece que tem a questão do milho, porque o milho tem um ciclo grande, né? Então... E outro, o problema da antrazina é o seguinte, o ciclo, ela até dá para você fazer uns plantios, o que eu recomendo a turma fazer? Trabalhou com antrazina? Faz teste, velho. Pega, espicha umas 10 fitas de gotejamento lá, planta semente, planta umas 50, 100 sementes ali de teste. O que você fala do glifosato? Vamos por parte, vamos chegar nele também. Lá vai eu ensinando a fazer coisa errada também, né? Desliga a câmera aí. Não, mas vamos lá. Vou falar de experiência, não tô recomendando nada. Eu falo que eu já fiz e que já deu certo. Não recomendo também, não. Bom, falamos aí dos pré-emergentes. Então vamos falar um pouquinho do... Tinha alguma coisa mais pra mim falar, eu esqueci. Tô velho mesmo, que é essa. A idade vai chegando. Vamos lá, é o seguinte. Vamos falar ali do glifosato. É um produto que é bom a gente usar para poder minimizar esse problema. O que o pessoal costuma fazer? Você liga a fita de gotejamento e deixa germinar. Embora não seja o ideal, sabe? Porque aí você acaba pondo água ali, o solo já vai ficando mais compactando, né? Mas alguns produtores em áreas que você tem essa infestação muito alta, cara, que é um problemaço mesmo,
e você não dá conta de capinar, pessoal, espicha as mangueiras, dá uns 10 dias ali, deixa germinar e você faz a aplicação do glifosato e aí você pode plantar. É isso aí, pelo amor de Deus, deixa germinar o mato, a melancia não. Porque é o seguinte, como que o efeito do glifosato ali, ele age na planta? Ele não deixa um residual no solo, da parte vegetativa pelo menos, que atrapalhe a germinação, tá? O glifosato ele vai ter uma ação ali quando ele tem contato foliar. A parte biológica eu não vou falar não, porque aí seria leviano da minha parte falar, que eu acredito que fica um residual sim lá que pô. Isso aí. E se você, aqui eu já fiz vários testes, tá? Isso aí você pode fazer, inclusive com plantio ali, aplicação, plantio da semente, com um dia, no outro dia se você fizer o plantio, se você fizer a aplicação do glifosato, você não tem fitointoxicação. Só que aí é o seguinte, se você errar, já tiver qualquer partezinha da plântula ali para fora, vai pegar. Então, para você recomendar de uma forma segura, assim, ó, não dá problema, embora não seja, tecnicamente não é recomendado, tá, turma? A gente não pode fazer isso aí, mas em áreas, a gente tem que estar atento aí para as dificuldades, né? A gente tem que olhar o lado do produtor também e funciona, você não vai ter problema com a germinação. O cliente do Otávio, eu acho que ele fez glifosato, foi, Otávio? Foi? Seu cliente? Ah, naquela? É. Foi. Ele sempre usa o Gambit, não te aplique. O resto eu tenho glifosato. Deu problema com o glifosato? E ele não sabe. Faz teste, cara. Faz o teste. Costuma ser outros produtos, tá? O cliente meu de mentoria, lá em Paragominas, plantou uma roça do lado da lavoura dele de soja lá. Olha pra você ver as cagadas. Vocês devem estar vendo isso aí direto. Galão. Pegou e passou 10 litros que tava sobrando no galão do 2,4-D e pôs num galão de redutor de calda. Nossa. O cara fez a aplicação e chuta como que ele fez essa aplicação no drone. Sobrou nada da lavoura do cara. 8 hectares, melancia com 20 dias. Você tá ouvindo o carvão? Pegou a Minoflex e entregou a Minon. Nossa senhora, aí era culpa do vendedor, né não? Nossa senhora. Matou tudo, né? Uai. Matou tudo ano passado. Só. Não fica nada. Então, o produtor tem que estar ligado com esse tipo de desatenção. Acontece demais. Agora, qual que é o nome dele? Esqueci. O Otávio. Eu suspeito que não seja o glifosato, tá? Suspeito de verdade. Tem que entender qual que é o manejo do produtor. Um negócio que acaba acontecendo demais, problema de fitointoxicação. É muito comum o cara errar em dosagem ali na fase inicial. O Actara, que é um dos produtos que a gente utiliza muito, cara, se errar a dosagem de Actara, dá chabu em lavoura. Politrin não pode colocar em melancia comendo de 20 dias. E tem gente recomendando, você vê um monte de gente recomendando. Só ele, não. Sem estudo. Sem mistura nenhuma, né? O problema é que o cara erra a dosagem. Sim, não. É isso aí, tem que tomar cuidado. Decis, Piretroid também. E o Decis, inclusive, tem registro. Se errar a dosagem dele ali, vai dar problema. O problema é que muitas vezes não é nem erro de dosagem. Dosagem muito pouco. Mas ele não vai resolver o problema. Eu falei no início da conversa, o pior produtor é aquele que acha que sabe. É o pior produtor. Cara, e assim, agora eu vou fazer uma recomendação pra vocês aí, tá? Eu particularmente, assim, não recomendo de jeito nenhum produto, eu recomendo dosagem acima de burro. O que é muito comum, inclusive, a turma, os agrônomos recomendar. Não, pode aplicar um pouquinho a mais aqui que dá uma fortalecida. Eu não recomendo. Uma boa, não recomendo, porque eu não acho que é isso que resolve. Eu realmente acredito ali, o que vai resolver problema é a consistência das aplicações. Depois que você terminar seu raciocínio, eu queria te fazer uma pergunta sobre a fisiologia da melancia, sobre a casca dela. Bora lá, bora aí, estamos aí para responder mesmo. É o seguinte. Aí a hora que acabar a live, a hora que acabar aí, acabou a hora aí. É o seguinte, a gente tem, até hoje, nós consultores, os produtores, a gente fica sempre com
pulga atrás da orelha, não sabe se é manejo, o que é. A melancia no período do frio, nós vamos falar do calor primeiro, no período quente, ela tende a ficar com a casca lisinha, né? A polpa mais avermelhada, mais doce, o clima tá a favor, né? Isso. Beleza, aí quando você pega o período do frio, eu não sei, acho que você não vai ter esse problema no Tocantins, né? A melancia fica cascuda. O que é? Manejo? É clima mesmo? O que a gente pode fazer para ajustar isso aí? Vamos lá. Você acha que é relação nitrogênio-potássio? Faz todo sentido. Normalmente, cara, ô Felipe, Vinícius? Felipe. Vinícius. Uma hora vai ser difícil, mas Felipe, vamos lá. Normalmente todo problema que acontece numa lavoura, na grande maioria das vezes, nunca é um único fator. Vocês vão perceber isso aí sempre. Lavouras que dão problema ali é uma soma de fatores que causam um determinado problema. Assim como é um acidente. Alguém já fez uma investigação de acidente do trabalho aqui? Acidente do trabalho? A investigação vai fazendo, vai olhando assim. Por que o cara estava sem EPI? Porque o estoquista não entregou, o supervisor não mandou. Aí você vai olhar por que o estoquista não mandou. Aí tem um outro. Você vai chegando um monte de. Eu acho que faz, porque tem uma placa ali fora tantos dias sem esse. Eu cheguei lá e olhei lá. Eu vi lá. Aí, bom. Essas investigações de acidente, assim como acontece em aeronave também, é uma forma que a gente tem de detectar os problemas e melhorar os processos. Eu, por ter vindo da Vale, era um negócio que eu fazia muito lá, eles eram muito chato com a parte de segurança. Quando minha lavoura começou a dar problema e depois que eu quebrei mesmo, eu falei assim, agora eu não quero nem saber, meu irmão, eu vou na causa raiz disso aqui. Fiquei igual que especialista em qualidade. Fazendo lavoura minha que não batia mais de 50 toneladas, causa raiz, ia fazendo aqueles estudo mesmo, metodologia de pesquisa mesmo, e aí nunca chegava nenhum único fator. Você não chega a nenhum único problema quando você... nenhuma única causa quando você tem um problema raiz. Se o problema é de baixa produtividade, por exemplo, você vai achar lá, faltou nutriente, faltou manejo, faltou isso, faltou aquilo, faltou saber fazer, não aplicou nas horas certas, faltou um monte de coisa. E aí você vai fazer um plano de ação para corrigir cada uma daquelas coisas. E no caso, voltando para o assunto, não fugindo da sua pergunta, só te explicando aqui. Você já teve problema com melancia cascuda? Já, todo mundo tem. O produtor que nunca plantou, então ele está mentindo para você. É aquela melancia que ela fica toda cheia de ondinha assim, né? Parecida até com aquela lá do fundo lá, aquela mais grossa lá. Só que ali ela tá aceitável, dá para vender numa boa ainda. Isso acontece em função de temperatura, tá? Temperatura favorece isso aí. O que mais? Excesso de nitrogênio favorece isso aí também. Própria utilização inadequada do sistema de irrigação favorece isso aí. Você está entendendo que então normalmente é uma soma desses fatores? Você já plantou numa época que não é o ideal? Porque normalmente o que acontece? O cara planta numa época de frio, achando que você vai dar o mesmo manejo numa época de calor. Você concorda que o desenvolvimento da planta é diferente? Não, na época do frio, a melancia lá em Uruna, eu já vi bater 100 dias o ciclo dela. E na época do calor agora, 75, 80 dias. Eu já vi Manchester sair na região de Piedade aqui com 120 dias. Manchester. Credo. 120 dias. Mas é que você acha que... 50 mil não, pois é, fica caríssimo no final das contas, mas ela sai, porque se ela pega uma quantidade... Porque o que faz ela madurar ali é justamente a temperatura. Que faz ela... Não é só o ciclo dela. Se ela está tendo ali condição de sol baixa, baixa iluminação, baixa luminosidade, temperatura baixa, você está diminuindo o metabolismo da planta. Porque quando ela está no calor, ela está no 12. Esse sintoma tem como reverter ou ele só aparece no final lá da colheita? Rapaz, não reverte não. Não reverte não. Segura fruta assim, ó, a lavoura tá mais linda do mundo. Só que aí, cara, não que vai colher, aí você acha, não, vai dar 70 toneladas, aí dá 50, dá 40. Dá 50, dá 40. Um outro que é muito comum, alguém aqui já... Você que tá mais na área de melancia, os dois aqui devem ter visto isso aí. Melancia ficando triangular. Vocês já viram ela ficando meia com as pontas, tipo um triângulo assim? A gente viu isso da braba, né, Vinícius? Melancia ficando triangular. Mais triangular, mais torto. A braba, a gente viu. Tem tamanho nenhum lá. O cara quer uma bola, o cara quer um quadrado. Lá ela
ela não tem padrão pré-definido, não. Mas isso aí eu já vejo que é uma deficiência talvez de carnociboro, né? Formação de fruto. O pessoal costuma falar bastante disso aí, tá, cara? E eu tenho briga com agrônomo aí por causa disso aí. Briga sim, cara, de apresentar ponto de vista. Você vai ver isso aí acentuado com excesso de nitrogênio. Excesso de nitrogênio. Você vai ver que ela dá uma trinca muito massa, que a trinca que ela dá no... Eles falam é o símbolo da Mercedes. É, exatamente, aquele símbolozinho da Mercedes. Ela dá aquela trinca ali, bem rachadona. Mas isso aí pode estar associado também, os produtores de melancia lá tem uma mania de cortar a água dela na hora que ela está em processo de pegamento de fruto. Para a planta entender que ela vai morrer ali, né, e segurar o fruto mais rápido. Aí, às vezes, tem fruto ali que já está seguro, fruto maior, que você corta a água, ele entorta. Entorta. Que aí pode ser uma deficiência. Cortou a água, pode ser que deu uma deficiência de calcio. E assim, O que você acha? isso aí é uma técnica que a gente chama de choque também. A Manchester é uma das melancias que é comum a gente precisar fazer isso. Isso aí. Quando que você faz isso aí? A Manchester, se você dá para ela condições muito boas para ela performar, velho, o que ela acontece? A hora que ela não flora, a hora que ela chega nos 30, 35 dias ali, ela fica de boa e vai soltando parte vegetativa e não flora. Então, em condições de temperatura ideal, a Manchester tem que estar florando ali nos 35 dias. Se chegou nos 35 dias ali, você está dando boa nutrição, não tem doença, não tem nada, corta a água, 3 dias, 4 dias. Corta mesmo. Não precisa ter dó de cortar, não. Se ela estiver bem nutrida, se ela estiver com boa nutrição e sadia, ela não vai morrer. Ela vai dar uma murchadinha ali, você fica atento também nas horas mais quentes do dia, pra você não deixar ela chegar no estado de murcha permanente. Todo mundo conhece aí, né, pessoal? As aulinhas de fisiologia aí. Só que assim, se você for pegar uma melancia do período frio, ela com 35 dias, ela não tem estrutura foliar para poder já ter um pegamento de fruto. Você tem que colocar ela para vegetar mais. Aí ela vai segurar lá para os seus 50 dias. Lá, exatamente, é o que eu tô falando. Mas aí são períodos diferentes. Você concorda comigo? Se na época do frio ali, ela tá pequenininha, você vai cortar água nela para quê? É porque o problema tá sendo em relação à temperatura. O problema não tá sendo que ela tá preguiçosa. Então essa técnica aí do choque, você vai usar ele ali em condições muito específicas. A hora que você vê que a planta já tá toda formada, ela tá ali na hora de florar e não florou ainda. Eu diria que é ponto-chave essa melancia, né? Pegar no chute e tudo, eu acho que é o mais importante. Cara, diria não. Porque é ali que é ali que se define a produtividade da lavoura. Só que às vezes, quando a carga da melancia, vamos falar assim, ela tá desigual, aí é errado o cara fazer, porque aí os frutos maiores entortam. Exatamente. Daí a importância do cara sempre, um dos indicadores que a turma não busca trabalhar, é buscar trabalhar com esses indicadores de padronização. Padronização tanto na germinação, quanto na padronização de frutos. E aí, nesse caso, eu já prefiro a muda, que fica tudo padrão, ela vai segurar tudo igual. Exatamente. É uma das vantagens que a gente tem para quem trabalha com muda. Você garante a padronização da lavoura. Você não gosta de muda, né? Nossa, Isso aí, exatamente. Então, o que é bom para... A questão é, como eu falo, doutor, tem que ser mais tecnificado também, tá? Isso aí. Mas eu creio que isso aí vai virar realidade. Daqui uns 2 anos, malte e muda é a realidade da melancia. Para plantios profissionais e comerciais, eu acredito que sim. A gente já acabou falando um pouquinho a respeito de nutrição, né? Falamos a respeito aí de que mais? Nutrientes essenciais. Na verdade, eu coloquei nutrientes essenciais aí, são todos, né? Não tem muita mágica. Todos os nutrientes são importantes, né? O bom e velho lá, como é que é? A lei do mínimo. O barrilzinho lá, para quem não tá lembrado das aulas da faculdade, né? O barrilzinho, lei do mínimo. Então, não tem um nutriente que ele é mais importante. Tudo bem que você vai ter em algumas fases ali do período fenológico demandas maiores, né? Tanto por todos os nutrientes ali. Aí cada fase vai demandar mais de um determinado nutriente. Beleza? Irrigação. Tem alguma dúvida com relação à irrigação, turma? A gente falou pouco de irrigação também. Englobando um pouco os 3 tópicos ali, mais cedo a colega falou sobre a questão da fertilização, criação de microclimas. Alguns produtores eu já vi falando que eles trabalham com a fertilização e em certos períodos estratégicos do dia eles fazem a irrigação via aspersão para quebrar também, para reduzir um pouco da questão do oídio.
Faz sentido. Faz todo sentido, tá? Isso aí você tá falando da cultura da abóbora, né? Isso. Para melancia, até faria sentido também, mas não é comum o pessoal trabalhar com os dois métodos de irrigação, né? Vamos lá, faz sentido. Porque qual que é a característica do oídio aí, turma? Tempo seco. Você concorda comigo que se você está colocando água ali, o oídio você vai diminuir sem dúvida a incidência dele. Mas deixa eu te falar um negócio, eu já presenciei oídio em período chuvoso. Acontece. São épocas que você tem uma tendência maior. É igual o míldio. Míldio também, em tese, é para temperaturas mais baixas. Mas eu já vi míldio em temperatura alta também. Quem aqui nunca viu? Você nunca viu? Ah, entendi. Eu vi esses dias, eu fui visitar uma cliente, coisa esporádica, sabe? Eu vi numa planta ornamental dela. Tava sol quente de rachar e tinha. Isso aí. Acho que o milho na abóbora chega. E era em planta ornamental, vocês têm de... Cara, são muito agressivos, todas as duas doenças, né? O problema do míldio é o que o Felipe falou ali mais cedo, cara. A velocidade do míldio na lavoura é exponencial, cara. Se você vacilou... 3 dias. Não, 3 dias. E assim, não tem... Por mais que você use produtos ali, ela não volta. Uma roça que ela foi atacada por míldio, melancia, tomate, essas lavouras de ciclo mais curto, pessoal, é sempre desafio para o produtor em função disso aí. Muitas das vezes ali, se você deu mole e deixou a doença impactar de forma severa ali, não tem o que fazer, é só na próxima lavoura. Você falando de irrigação, que a gente ia falar pouco, nas suas lavouras lá, por exemplo, vamos ver como é que você é parecido com o da gente aqui. Melancia sua lá segurou carga, então você já vai começar, né, a molhar mais ela, né? Exatamente. Aí você trabalha de que forma? 1 ou 2 horas por dia, com qual vazão? Bora lá. Isso aí é legal, que é o que todo mundo quer e é o que você está querendo também, uma forma de bolo, e não tem. Tá? Por quê? Cada tipo de solo comporta de uma maneira diferente. Se o seu solo é um solo que tem capacidade de drenagem alta, você vai precisar aumentar. Não tem jeito. No malte, por exemplo. Aí no malte é completamente diferente, porque, vamos lá, isso aqui agora vamos passar para dados ali numéricos aí de lavouras minhas aí. Sabe qual que é a redução no consumo de água de uma lavoura com malte e outra sem? 50%. Eu acho que 50%. E eu acho que é uns 30%. Mais? 70%. E eu aposto com 6%. E ainda assim você tem que reduzir o manejo de nitrogênio. A tecnologia do mulching, turma, isso é importante a gente destacar. Ela não foi feita para o uso. A finalidade do mulching não é para a gente controlar a erva daninha, que é o que a gente usa aqui hoje, tá? Vou ser franco, o nosso problema, a gente usa mulching por causa de erva daninha, mas o mulching é uma tecnologia que ela foi desenvolvida para usar em Israel, onde é que não tem água. Aliás, o mulching acho que não é Israel, não, o mulching é americano, se não me engano. Se não me engano, o Israel é o gotejamento. Mas o mulching, ele é para economizar água. Quando que o mulching vai ser uma tecnologia que ela vai ser muito importante para alguns produtores? O produtor que quer aumentar a área dele, ele não tem água o suficiente. Só que hoje eu posso falar para você que o Luana hoje, depois que a melancia passou do período ali de pegamento de fruto, é receita de bolo, na minha opinião lá. 2 horas por dia em área que não tem mulching, área de mulching, dia sim, dia não, 2 horas. É receita lá. Entendi. Mas assim, por isso que eu tô te falando, cada região você vai ter... Você trabalha com o que lá, né? 20 centímetros, 30 centímetros, vazão de 1.6, 2.2? Isso é outro ponto que é detalhe, que é legal a gente falar também, que isso aí acaba variando muito, tá? Qual que é a função de um sistema de... Qual que tá a hora aí, Miquel? Meia hora, então. Qual que é a função de um sistema de irrigação? Fazer uma faixa molhada, tá? Independente dela ser de 30 em 30 centímetros, 40 em 40, 50 em 50, de ser vazão de 2 litros, 1,5 litro, a função de um sistema de irrigação é fazer uma faixa molhada. Cada uma dessas ferramentas vai fazer essa faixa molhada de uma determinada maneira. Uns de uma forma mais rápida, né? De 10 em 10, você tem quanto mais emissores, normalmente mais água você está colocando. Qual o tamanho dos seus setores lá? Vai até 100 metros, 90 metros? Ah, tá, o tamanho. Aí sim, isso aí é importante destacar. O tamanho de mangueira, né? De mangueira. De mangueira. O tamanho do setor depende da roça, mas da emissão ali da mangueira ali, não gosto de passar de 70 metros, tá?
Passou de 70... De 20 em 20. Exato, de 20 em 20. Eu não gosto nem tanto de 20 em 20. O que eu gosto mais de trabalhar de 30 em 30. O pessoal de 30 em 30 chega Você até, pode chegar até 110. 110. Você consegue chegar até... Se for um plano, né? Um planinho, filé. E o cara que tá plantando, a gente tem que levar em consideração isso aí. E o cara que tá plantando uma área em declive? Suas áreas lá, no caso, são mais sedentárias. São. Então, é importante considerar esses 70 metros aí nessas áreas aí. Qual o momento que você faz sua fertirrigação? Você prefere no início do dia? Cara, eu assim, depende das lavouras, né? Isso aí tem que ver a questão operacional também. O recomendado ali é de 6 até umas 9 horas da manhã no máximo ali, tá? É os horários que a gente mais recomenda. E se não conseguir fazer toda ela, aí a gente faz no final da tarde. Tá? Inclusive as irrigações também, tá? Eu não gosto de pôr água na melancia de dia. Inclusive, sabe por quê? Porque é um dos melhores indicadores que a gente tem ali, ó. Pra você ver se você tá colocando água na quantidade ideal, é 2 horas da tarde. Pra você ver se ela tá murchando demais. Se ela tiver murchando demais, ali a água tá sendo pouca. Lá você usa motor a diesel ou energia? Energia. Mas também usa a diesel aí, depende das condições ali. Em áreas que a gente arrenda, normalmente, a gente pode usar esse tipo de irrigação também. Beleza? Passa pra nós aí, vamos embora, vamos ver, que senão a gente não... Pode perguntar. E a quantidade de água para dia? Pode misturar. Com mouse ou sem mouse? Depende, né? Demora por dia? Com mouse ou sem mouse? Só arenoso ou sem ser arenoso? Cara, Uma área de melancia. depende demais pra falar, cara. É difícil falar. Depende da condição do solo. Eu já acompanhei plantios ali que o cara, em área normal, o solo dele tinha uma quantidade tão boa de matéria orgânica e uma quantidade boa de argila no solo que molhava de 3 em 3 dias. 1 hora e era suficiente. A melancia dele estava toda bonita. Não é o comum, mas depende de cada situação. A abóbora é a mesma coisa? Na abóbora, a mesma coisa, Miquel. O que é importante a gente entender? O solo tem que ter sempre uma condição boa de umidade. Contudo, se você errar a mão e ela encharcar, você está atrapalhando. Agora até uma pergunta, assim, mudando um pouco de assunto, né, mas também uma pergunta bem polêmica que discorda. O que a gente faz no Tocantins, que faz em séries, vazão de calma na irrigação. O que você acha, assim, não é claro que cada produto tem a sua melhor, cada situação tem a sua melhor utilização, mas o que você me fala de aplicação de drone, aplicação de uniporte, porque muita gente de soja quer fazer, com toda sorte também. O cara quer trabalhar com vazão de 120 litros por hectare. Isso. Vamos lá. Para alguns produtos até funciona, tá? Para alguns produtos. Para outros não. Aplicação de drone de fungicida tipo Mancozeb, você esquece. Não dá certo não. Fungicida protetivo no drone ali não vão ficar bons. Agora, os sistêmicos já vai bacana, tá? Então, eu acredito que não vai... A tecnologia do drone ela não vem para substituir. Você fala por causa da dose? Não por causa da dosagem. Os produtos, eles não ficam... Como que eu vou falar, cara? Por exemplo... A dose do Mancozeb hoje a gente trabalha 2 kg por hectare. Pois é, ele não mistura. A diluição dele é muito ruim. Você entendeu? A diluição atrapalha a calda. Se você misturar com qualquer outro produto ali, quando você coloca no pulverizador, ele acaba conseguindo diluir com quase qualquer produto. Como você tem uma concentração muito pouca de água no drone, não funciona. Você acha que o drone vai para O pessoal está usando bastante. a gente Porque não gosta. Agora, para lagarta, por exemplo, um ataque de lagarta, o cara querer fazer uma aplicação com drone para resolver, eu acho loucura. acho que é um macho como tá não. Melancia não gosta de vento. Não gosta. Coisa demais. Eu também acho que para abóbora o pessoal tem usado, assim, mas eu até acredito que algumas, dependendo do manejo, a altura de aplicação do drone, tem muitos fatores que interferem ali, sabe? Mas o bom e velho pulverizador aí, eu acho que não vai ficar sem ele, não. E respondendo a sua pergunta aí com respeito a volume de calda, é um ponto que é interessante também. Principalmente quando a roça vai fechando muito ali, está trabalhando com densidades de população mais alta, igual a gente estava comentando aqui agora há pouco, é muito importante a gente estar atento com relação a esse volume. Eu gosto de trabalhar ali na fase inicial, ali até, enquanto você está vendo a lavoura, que ela está vendo terra ali, você pode trabalhar com uma dosagem de 400 litros por hectare, que é o que eu gosto, tá?
A hora que ela começou a fechar ali, se possível for, até aumentar essa dosagem para 600, para a hora que chegar no finalzinho, para você trabalhar até com a dosagem de 800, é uma boa sugestão. Sim, o que eu vejo do drone, posso até estar sendo grosseiro falar isso, mas eu vejo assim que se usar ele vai diminuir a área pisoteada, no caso da soja, um exemplo. Agora na melancia não vai fazer diferença, porque você vai ter que ter o carregador todo. Você tem que ter o carregador, isso aí. O caminhão passar e você fazer a comida, né? É isso aí. Agora, você tem que entender que tem produtores e produtores, entendeu, Felipe? Você tem alguns casos ali que você vai ter um produtor. Você tem produtor que quer plantar na terreninha de morro dele lá, cara, e ele não tem mão de obra para plantar. Eu tenho cliente, cara que planta no Espírito Santo ali, a minha área é morrada, eu quero plantar no meio do meu café. Você tá entendendo? Que o cara fala assim, eu não tenho mão de obra, Matheus, como é que eu faço? Mas eu tenho um drone aqui. 200 conto ao hectare. Eu tô falando assim também que a nossa realidade aqui é diferente. É isso aí. Então, muitas das vezes o que serve para Chico não serve para Francisco. Não tem regra, né, turma? Que queria eu poder chegar aqui e falar para vocês, ó, faz isso aqui, 60 toneladas garantido. 25 toneladas na abóbora garantido. Mudando um pouquinho o assunto aqui, já que a gente tá trocando ideia. Pula para nós, ele quer. Não, a turma não vai deixar nós embora, não. Um bate-papão aqui, né? Hoje você trabalha com... Beleza, vai variar do seu solo ali. Mas você trabalha mais ou menos que média? Qual formulação de adubo você trabalha? Quantos quilos por hectare você usa? Você usa iorim? Como é que funciona? Vamos lá. Vamos falar dos macronutrientes, que eu acho que é bacana. A gente tratar de alguns números médios ali. Nitrogênio, você vai ter ali produtores trabalhando na casa de 100 até umas 150 toneladas. Acho que foi até você que falou, né? Isso. Mais cedo. Bem em cima daquela dosagem ali. Dosagens de fósforo. Vamos falar de base. Adubo de base. Ah, tá. Perfeito. Desculpa. Adubação de base. Isso. Você tem... Vamos entender para que serve qual que é a função dessa adubação de base ali. Principalmente garantir os níveis de fósforo ali dos outros nutrientes naquela fase inicial. Para o cara que tem fertirrigação, ele nem está preocupado com os outros nutrientes, exceto o fósforo, porque o fósforo é caro. Uma vez que o fósforo é caro, a estratégia que muitos produtores têm, e é a que eu mais gosto, 50% da aplicação do fósforo na base e os outros 50% via mapa purificado na fertirrigação. Se quer reduzir o custo dessa operação aí, passa para aplicação total do fósforo na base, que é comum fazer também, é o que o pessoal usa fazer no pivô. Concorda? Ou não? Pode falar, pô. Concordo. Você tem que eu trabalho assim, você tem que fechar a pontuação. Você tem que fechar a pontuação. E assim, o ponto de atenção aí, o cara que quer trabalhar numa área que ele vai fazer a aplicação de fósforo dele toda na base, o cara obrigatoriamente tem que plantar num solo que está com boa saturação de base, num solo que está com pH em níveis ideais, porque senão o fósforo vai ser todo fixado. Mas aí no caso assim, eu queria saber lá na sua região, qual formulação você usa? 4,24,12, 4,30,10, 4,14,8? Você mistura iorim, que o pessoal aqui eles misturam 3:1 de iorim. Na minha região, olha pra você ver como é que é legal a gente falar isso também. Aqui na região é comum o pessoal usar iorim, e iorim chega num preço acessível. Lá não chega, cara. Iorim fica muito caro. O que o pessoal mais usa? Garante ali com mato granulado, bom e velho. Porque os plantios no norte de Minas você não consegue plantar de sequeiro. Tá? Você não consegue plantar de sequeiro. Então, se você não planta de sequeiro, não faz sentido você fazer uma aplicação de um formulado ali, sendo que esse mapo granulado vai chegar na grande maioria das vezes o mesmo preço, muito parecido de um composto ali, de um 6,30,10, alguma coisa assim. Aí você põe ali 20% a mais de fósforo e nitrogênio e potássio, você põe na fertirrigação. O negócio é bater fósforo. Isso aí. Agora tem um dado bacana aí também. Pô, o Alessio amanhã, vamos ver o Alessio, vamos ver se ele vai soltar o ouro aí falando a respeito disso aí também, se o Alessio vier, né? Tem uma turma trabalhando com adubações fosfatadas cada vez mais pesada. Tá? Aí tem que tomar bastante cuidado também, que aí você pode ter problema com deficiência de zinco, né? Por um excesso de fósforo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse desequilíbrio. Não é só colocar adubo de qualquer maneira. Principalmente no material, a própria recomendação na curva é uma dosagem cavalar. Cavalar. Ali é muita coisa que não é necessária. Igual de fósforo, eu fecho 200 pontos. Agora, importante destacar isso aí também, né? Para a condição de solo que você está trabalhando, né?
Vamos conversar a respeito disso aí. Um solo que você tem ali, que é comum o pessoal plantar em Teixeira, o pessoal tem elevado essas doses, mas porque eles plantam lá num solo que é praticamente inértil. Nós estamos falando de uma areia dessa grossura. Assim como o pessoal que planta melão no Mossoró. O que, por um lado, você acaba tendo uma dificuldade que você vai gastar mais com nutrientes, você vai gastar mais com tudo, você facilita demais a padronização da lavoura. Porque um solo de CTC baixo é tudo baixo, não tem nada. Você está trabalhando praticamente como se fosse uma hidroponia. E aí o que você garante com isso? Padronização. O cara consegue trabalhar com literalmente uma formulazinha de bolo. Senta veneno, senta adubo e vai pro pau. É até uma questão de, por exemplo, aqui eu acho que realmente dá uma diferença assim, mas eu conto que o trabalho também é um solo mais arenoso. O produtor relata que plantar 414 ou 43010 não vê a diferença. Por quê? Porque chega nesse solo arenoso, agora a gente começou a colocar o teste do mapa purificado. Estou forçando todo mundo a jogar o mapa purificado. É caro, mas o desgramado é bom, cara. Você vê no outro dia. Aí você não tem condição de você não ver a diferença. Injeção na veia, né? Injeção na veia, eu falo isso no meu canal. Esse dia entrou um Zé Ruela lá e bateu no pé comigo e disse, não, mapa não é que é só jogar dinheiro fora. Não, não é jogar dinheiro fora. Não é. A solubilidade dele é muito alta, cara. Aqui na região, igual por exemplo, a melancia do frio, ela tende a ficar mais travada e tal. Eu sempre gosto de posicionar um mapa purificado para poder ajudar ela, dar energia para ela vegetar mais, que ela fica bem travadinha, né? No período de frio. Aí no período chuvoso, meados aí de pessoal que planta em janeiro, aí eu já gosto de posicionar o MKP, que aí a melancia ela tende a ficar, ela vegeta muito devido à chuva, né? Muito excesso de nitrogênio. Aí para poder segurar aquela rama dela ali, né? O vegetativo, sim. Aí eu já posiciono você deve conhecer o MKP, ele é o contrário do MAP, eu só não vou lembrar de cabeça aqui, mas ele é só fósforo e potássio. Aí meio que na fisiologia da planta ali, ela vai entender que ela tem que travar o processo dela ali de vegetação e mandar energia pro fruto, né? Isso aí. É um fosfato, não é um potássio. Isso aí. Não é um produto que acha fácil na minha região. Legal vocês falar aqui. Um produto que por lá a gente não acha. Cara, 10 mil por tonelada. Então assim, não é barato, né? Não é barato. Agora, tem que estar atento, muito atento com relação a esse desequilíbrio com relação ao nitrogênio e potássio. Antigamente o pessoal usava bastante uma tabelinha, a mesma dosagem de nitrogênio para potássio. Eu já costumo aumentar ela um pouquinho ali, eu prefiro sobrar um pouquinho a mais no potássio ali, tomando sempre muito cuidado com a utilização de cloreto de potássio para não ter salinização do solo. Se puder usar nitrato de potássio é sempre o mais recomendado. A gente tem sulfato de potássio também. E eu prefiro o sulfato de potássio, inclusive, né? Esse aí tem um pouquinho de enxofre na formulação ainda. Inclusive o Alan foi um dos caras pioneiros ali na região que trouxe sulfato de potássio. Inclusive eu até uso essa recomendação devido a ver o resultado que ele proporcionou. A gente vai fazendo desde quando ela nasce, vai dividindo as aplicações, né? Isso aí. Depois o Alan, mais pra frente, um pouquinho. fica relação 1 para 1. O Alan foi produtor lá na Bahia. Vim para Araguaia. Eu trabalhei durante 3 anos lá. Aí, ó, tá vendo? Um pouquinho da experiência de produção. Tá escondido aí, ó, tá escondido ali. Se você estiver falando bobagem, depois você não me queima não, hein? Não, mas minha escola não tem vergonha de falar não, tá, cara? Minha escola é Teixeira mesmo, tá? O que não é uma escola ruim, tá? É porque não tava perto da turma aqui de Uruana para aprender com eles. Mas pelo que eu converso, pelo que eu vejo com a turma, ainda hoje a escola de Teixeira de Freitas ali tem muitos produtores. Assim, hoje é importante a gente falar a internet também, a forma como vai acontecendo a comunicação. Você tem bons produtores espalhados no Brasil afora, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, né? Então, cada vez mais a gente vai ver produtores dispersos produzindo com qualidade. Bora? Pessoal, vamos só recapitular rapidinho que já estamos quase fazendo o fechamento aqui. Relacionamento com o produtor, né? Acabou que a gente eu tinha deixado para falar disso com vocês no final, acabou que eu não sou muito bom com slides, acabei falando demais da conta com vocês aí antes a respeito dessa relação de confiança com o produtor. Não acho que nem precisa da gente abordar mais o assunto. Da minha parte aqui, o que eu até iniciando um pouquinho desse fechamento, sabe, Miquel, espero que nessa tarde que eu tenha ficado com vocês aqui, a minha mensagem principal é que se eu pudesse dar alguma dica e um pedido especial, é para vocês tentar servir mesmo, de verdade, os pequenos produtores que estão aí precisando, porque
ou eu tô no canal no front ali, eu sei o que é o cara comprar 3, 4 mil reais de 0,17, o cara fez essa dívida ali de produtos de péssima qualidade, e é o cara que tá na luta para poder pôr o pão dentro de casa, para tratar do filhinho dele. Então a gente tem essa responsabilidade social mesmo. Se vocês entenderem isso aí, para mim, eu fico muito satisfeito. Tem mais alguma coisa aí? Deixa eu ver se tem só mais alguma coisinha aí. Visão sistêmica, né? Esse a gente falou também um pouquinho. Pode passar. Não tem nada que é tão mais relevante do que o fechamento que eu fiz. E aqui, mais uma vez, agradecer o pioneirismo da turma da Araguaia. O pessoal da Iara também, né? Como patrocinador do evento aí também, né? É bacana a gente falar disso aí e ressaltar a importância disso aí. O papel social que vocês têm aí é muito maior do que só tirar a venda. Tirar a venda é até fácil. Difícil é você vender 2, 3 vezes ali e tem gente atrás de vocês recomendando vocês assim, esse cara ajuda. Qual o nome do seu canal lá no YouTube? De produtor para produtor. Matheus, esqueci de te perguntar um negócio. Manda bala. Quanto que gira em torno do seu custo? Boa pergunta. Qual é o mercado de venda lá? Vamos lá. O meu mercado hoje, 80% da minha comercialização vai para Belo Horizonte. Tá? Você vende direto ou tem um intermediador? Não. Produtor hoje que trabalha... Isso é legal, tá, turma? Falar também. A respeito de comercialização a gente falou muito pouco. E produtor hoje que trabalha com atravessador, ele tá fadado a quebrar na atividade. Muito importante falar isso aí. Não tem espaço mais para isso aí. O cara até pode vender para um atravessador numa circunstância ali dele não tá conseguindo desovar, ele vai perder na roça, é pior ainda, ele pega e entrega para atravessador. Mas tão importante para o produtor quanto ele conseguir produzir, ele conseguir comercializar. De nada adianta ele ter uma boa lavoura se ele entregar a lavoura dele que está batendo 60 toneladas e ele entregar a metade da produção para um atravessador, que é o que normalmente esses caras entram para fazer quando paga direitinho. Né, Miquel? Então, a lavoura que ele está batendo 60 toneladas, se ele entregou para atravessador, trabalhou para 60 e ganhou por uma de 30. O recebimento é difícil. Nossa Senhora. Mas ainda assim ainda se vende para atravessador, tá? Eu não comercializo para atravessador, mas é muito comum. E o custo, bora falar o tiquinho de custo também. Cara, lavoura que a gente conduziu no Maust naquela época da pandemia mesmo, chegou a bater 22 mil por hectare. 22 mil reais por hectare. Produção de quanto lá? Bateu produtividade de 58 toneladas. Pegou frio. 58 comercializados, né? Aí você pega um preço médio aí, chegou a pegar preço médio de 70, 75 centavos. Não, o que não é tão ruim. Pega uma produtividade de 50 toneladas. Tem 30 centavos. Então, vamos. Isso é importante. A gente pega e fala assim: ó, o preço foi ruim. Se o produtor estiver atento com relação à produtividade dele, o jogo não é tão ruim. Por mais que a gente está falando aí, qual que é o investimento que você vai colocar aí? 22 mil reais, que você vai conseguir dobrar esses 22 mil reais aí em 90 dias. Isso. É uma rentabilidade de 38 centavos. Você vendeu por 70 já dobrou. E custo médio, né? Aí assim, essa eu falei uma boa, né? E as ruins? Tem as ruins também. Eu vendi abóbora esses dias aí, eu vendi abóbora aí. Eu não mostrei no canal, não. Aqui eu mostrei no canal que eu ganhei, que eu fiz 60 mil com um lotinho lá no fundo do quintal lá de casa lá. Eu mostrei. As que dá ruim a gente não mostra, né, cara? Você vendeu 2,50. Foi, 2,50. Fiz um lotinho lá. Na verdade, eu até tinha mais abóbora, que a gente ganhou outras lavouras juntas, sabe? Mas é que eu tava acompanhando o canal. Foi uma lavoura de 0,7 hectares, tá? Nesse estudozinho que a gente fez lá. Faturou 60 mil reais. 60 mil reais, foi isso mesmo, 60 mil. Essa última vez você vendeu? Eu acompanhei. Essa última vez a gente chegou a vender a abóbora colocada em Belo Horizonte 50 centavos, no mês de maio. É do jogo. Quem tá no segmento de HF de verdade aí, sabe que é assim que funciona o jogo. E se soubesse quando era o preço, é só cortar para tirar. Exatamente, se eu soubesse, eu não contava para ninguém. Parcelamento, né? Se você parcelar, você consegue diminuir isso.
Só que aí você aumenta uma outra... Só pra gente fechar aqui, tá, Miquel? E eu vou deixar você falar aí, rapidão, tá? Isso aqui é importante também. Que é uma pergunta que a turma me faz de forma recorrente no canal. Uma ótima estratégia que a gente tem pra gente diluir o risco, para não pegar essa oscilação de mercado, para pegar um preço médio, é você fracionar a sua lavoura. Contudo, entretanto e porém, quanto mais você fraciona a lavoura, mais trabalho você tem. Porque são lavouras diferentes. Então a operação, você tocar ali, principalmente se for perto uma da outra, 3 ou 4 lavouras ali, né? A hora que você chega na terceira, você tem que bater veneno nela todo dia. E não consegue controlar praga nem doença. Então tem que estar atento com relação a esse parcelamento aí. Não é simples de se fazer. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de algum modo aí, considere se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber muito mais dica igual essa aí. Porque o canal aqui, se você não percebeu até agora, tem conteúdo de verdade. Um abraço, até semana que vem. Fui! Till my shadow turns to sun rays.